Olá, boa noite. Estamos ao vivo para um papo muito rápido e sobre um assunto muito importante, que é o tempo de qualidade com as crianças. Primeiramente, quero desejar já um feliz ano novo. Eu imagino que, assim como eu, muitas pessoas têm desejo de fazer coisas novas, coisas diferentes e eu vou me organizar melhor esse ano, eu vou ser mais produtiva, enfim, vários desejos às vezes irrealizáveis, mas um desejo que eu tenho há muito tempo já e que eu gostaria muito que desse certo esse ano é estreitar esse laço de comunicação, estreitar esse canal, na verdade, de comunicação, né, com vocês. E eu acho que assim, toda a facilidade da internet nos ajuda nisso. Então eu pretendo estar aqui toda semana, todas as quintas-feiras, às 8h30, para falar sobre algum tema, algum assunto que as pessoas comentam comigo, ou que eu vejo no meu dia a dia, ou que eu vejo nos grandes laboratórios que eu mais frequento, que são os parquinhos, a creche, os lugares onde eu estou com as crianças. Bom, meu papo rápido de hoje é sobre o tempo de qualidade com as crianças. Muitas famílias me questionam sobre a falta de tempo que elas têm para lidar com o dia a dia. Olá, tudo bem? Bem-vinda à Escola de Jequitibá. Muitas famílias me questionam sobre a falta de tempo com as crianças e sobre como elas podem potencializar esse tempo junto. Eu não tenho tempo de brincar com os meus filhos, eu não consigo fazer as coisas como eu gostaria. Eu acho que ninguém consegue, na verdade, fazer tudo o que gostaria, mas a gente precisa pensar que o tempo de qualidade com a criança é incluir a criança nas minhas atividades diárias. É incluir a criança como a minha primeira opção. Sempre a minha primeira opção vai ser incluir a criança. É claro que nem sempre isso vai dar certo. Muitas vezes, pela própria agilidade que eu preciso ter no momento, ou se eu estou num momento onde eu preciso ficar sozinha, onde eu prefiro ficar sozinha, eu não vou incluir a criança, eu vou tentar achar outra coisa para ela fazer. Mas um dos pontos que nos ajudam muito a ter um tempo de qualidade é incluir a criança e fazer as nossas coisas num ritmo um pouco menos acelerado, fazer as nossas coisas esperando o tempo da criança. E para isso eu fico pensando, né? Muitas vezes a gente quer ter tudo pronto, né? Vamos supor, se eu estou limpando a minha casa, eu quero ter a limpeza toda concluída no mesmo dia, eu quero ter essa eficiência que me leva depois a um repouso, a uma tranquilidade. Mas e se a gente pensasse que, na verdade, as tarefas que a gente tem que fazer nunca terminam? A gente está em travessia, como diz João Guimarães Rosa, né? A nossa vida é uma travessia. Oi, Paty, boa noite. E a ideia de que, então, eu preciso ter tudo pronto no mesmo dia, na mesma hora, ela acaba caindo por terra, porque assim que eu termino de fazer, por exemplo, uma limpeza da casa, daqui a pouco ela já está suja de novo. Então, se eu tivesse a paz e a tranquilidade de pensar, eu vou fazer um pouco só por dia, e esse pouco já é muito, esse pouco já é tudo, porque esse pouco que eu faço por dia eu incluo as crianças. Então, eu vou lavar um banheiro, se eu fizesse isso sozinha, eu faria em 15 minutos, meia hora talvez, mas se eu for fazer com as crianças, eu vou demorar um pouco mais. E tudo bem, esse é o tempo de qualidade que eu vou passar com a criança. Eu vou dar um baldinho na mão de cada criança, eu vou dar uma bucha para cada criança e essa é a nossa atividade juntos. Esse é o nosso momento juntos. É um momento onde eu vou ensinar para as crianças como é que eu faço as coisas. É um momento onde a gente vai conversar. Eu vou promover ali diálogos, vou promover a linguagem das crianças, eu vou promover o desenvolvimento motor. E aí tem muitas famílias que me procuram e falam assim: meu filho passa 6 horas na frente da TV, eu não sei mais o que fazer. Nossa, gente, em 6 horas dá para fazer tanta coisa. Dá para fazer tantas coisas práticas da nossa vida, do nosso dia a dia com as crianças, não é verdade? Mas desde que a gente passe a atuar no ritmo da criança. Bom, então eu separei aqui algumas coisas para falar para vocês hoje, né? A primeira de todas é essa: incluir a criança como primeira opção. A segunda coisa é que eu não preciso pensar em uma distração para as crianças.
Eu não preciso pensar em formas de passar o tempo da criança. Ela mesma vai se achar, ela mesma vai caçar o que fazer se ela estiver envolvida no tédio. Então, o tédio para as crianças pode ser algo bom. Oi, Cleide, tudo bem, querida? O tédio pode ser algo bom para as crianças. Acontece que assim que eu ligo a TV, oi Mari, assim que eu ligo a TV, eu já tiro a minha criança do tédio, eu já preencho o dia dela com algumas coisas que eu não tenho controle e que vão estar ali estimulando a criança às vezes de uma forma inadequada. E aí eu não permito que o tédio entre e que essa criança comece a procurar o que fazer. Então, nós não vamos pensar em distrações para as crianças. Ou então a gente pode pensar em uma forma de distrair as crianças que tem a ver com aquilo que eu vou fazer. Eu vou lavar uma louça, então eu vou oferecer para minha criança algumas panelinhas, algumas coisas, itens de cozinha da minha cozinha, que eu já separei para a criança. E ela vai então interagir com esses itens de cozinha ao mesmo tempo que eu lavo a louça. Eu vou fazer uma comida, eu vou oferecer para ela uns legumes crus, umas batatas, umas cenouras, né? Os bebês menores, eles se interessam bastante por essas coisas. E aí, essas crianças vão tendo a oportunidade de conviver com a gente no dia a dia das nossas tarefas, da nossa rotina. Isso faz com que as crianças tenham, então, a oportunidade de aprender os nossos movimentos ou de conversar com a gente. Eu gosto muito de uma fala do Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim que antigamente as pessoas se juntavam para fazer pamonha e que o objetivo não era fazer pamonha, o objetivo era conviver. Então, enquanto você fazia pamonha, você estava ali conversando, sabendo as fofocas dos amigos, dos vizinhos, as crianças faziam alguns trabalhos, as mulheres faziam outros trabalhos, os homens iam para o milharal pegar o milho, levavam algumas crianças com eles e tudo isso gerava no final como resultado a convivência. E ele fala que a gente tem vivido uma despamonhalização da vida, né? Que é a ideia de que a gente não convive mais, né? Ele fala que a pamonha tem o puro creme do milho verde de Piracicaba, nem o creme é puro e nem a pamonha de Piracicaba. E eu acho barato essa ideia, né? Voltar a fazer então as nossas coisas. Eu fico pensando, né? Eu tenho amigas, por exemplo, que estão em home office com os filhos e cuidando de toda a rotina da casa. E aí você pode pensar, tá, mas em algum momento você vai parar para comer, não vai? Em algum momento você vai fazer alguma coisa que você pode incluir sua criança. E inclusive em algumas oportunidades do seu home office você também pode oferecer para as crianças algumas atividades para ela fazer perto de você, né? Pensando em livrar as crianças um pouco das telas, né? E aí é isso, né? Eu acho que fazer as coisas devagar, desistir de ter tudo pronto, rápido para ontem, né? Enquanto a gente está convivendo, a gente está promovendo esse desenvolvimento das crianças. Muitas vezes eu percebo também que acontece as mães ficam aflitas, né? Por exemplo, eu já sugeri que algumas mães fizessem um cesto, né? Principalmente para os bebês, né? A gente fala muito das crianças pequenas, porque eu sou professora de creche, e aí a gente atende lá as crianças de 0 a 3 anos. E aí eu falo para as mães, façam um cesto, coloca ali dentro do cesto alguns itens, né? Do cotidiano da sua casa. Então você vai pôr uma panela, você vai pôr uma colher de pau, você vai pôr um vidro de perfume, você vai pôr uns tecidos, né? Então coisas de texturas diferentes, de pesos diferentes, e você oferece para as crianças esses itens. E eu vejo que algumas mães se sentem um pouco aflitas e pensam, poxa, já faz dias que essa criança está mexendo com esse mesmo material, né? E eu fico com dó de ver meu filho brincando sozinho, eu quero intervir, eu quero, contribuir com ele, né? Mas a gente se esquece muitas vezes que a educação, ela acontece por repetição. Então é preciso sim que as crianças tenham contato com os mesmos objetos dia após dia, para que elas apreendam todas as qualidades desse objeto e para também que elas criem formas diferentes de manipular esse objeto. Um outro ponto importante é que para as crianças bem pequenas, tudo é novidade. Então, por mais que você, adulto, com seus 30, 40 anos, já tenha visto esses objetos muitas vezes,
para aquela criança é uma novidade tremenda. O próprio corpo dela é uma novidade. Hoje mesmo eu vi minha filha, ela estava com uns paninhos brincando na cozinha e eu vi ela circulando o próprio pé dela com um pano. E ela fazia um movimento bem devagar. Oi Mari, que bom que você veio. Ela fazia esse movimento bem devagar, com atenção, com uma concentração, e eu fiquei observando de longe. E o que eu acho interessante de pensar é que numa fase tão precoce, que a criança precisa estar em contato consigo mesma, com o seu próprio corpo, é nessa fase que ela adquire noção de si mesma. Ela adquire noção do seu tato. Vocês já viram pessoas que não têm tato? Aquela pessoa que não sabe o que falar, que não sabe se comportar, que magoa os outros com frequência. São pessoas que não têm tato, a gente fala, né? Tato mesmo. E também tem pessoas que elas não conhecem seus próprios limites. Sabe aquela pessoa que não sabe dizer não? Que para tudo ela fala sim? Aquela pessoa que não sabe o tamanho do próprio braço, né? Ela quer abraçar o mundo inteiro e isso é impossível. Então, essa ideia de tato e essa ideia de seu próprio limite tem o seu início no conhecimento do próprio corpo. E isso os bebês fazem muito bem. Os bebês pequenos, eles passam o tempo inteiro olhando para si mesmos, olhando para o formato da sua mão, olhando para o seu pé e manipulando o próprio corpo, numa ânsia de se conhecer, num desejo de saber o seu limite, saber que lugar essa criança ocupa na casa, enfim, no mundo, né? E aí, se você... Obrigada. Se você interfere nesse relacionamento tão intenso, colocando uma tela, você coloca uma tela entre a criança e o próprio eu dela. Você coloca uma distração e impede que ela se dê conta do que é mais importante, que é a própria formação do eu, né? Então, é da máxima importância que a gente entenda que a gente não precisa distrair as crianças o tempo inteiro. A gente não precisa ter essa preocupação na nossa vida. As crianças têm uma mentalidade, uma imaginação e um desejo de conhecer o mundo que ultrapassa muito o nosso entendimento do que elas vão buscar. Então, às vezes você vai oferecer para as crianças algum objeto, achando que aquilo vai ser interessante, e foi legal, uma amiga minha me escreveu essa semana, ela queria comprar um brinquedo que eu achei muito legal. É um brinquedo que tem possibilidade de escalada e umas escadarias, enfim, ele é um brinquedo que as crianças têm a oportunidade de desenvolver o motor, né, de fazer escaladas. E eu falei para ela assim, olha, você vai gastar um dinheirão nesse brinquedo e eu tenho certeza que seu filho vai continuar escalando o seu fogão, escalando o seu sofá, escalando a sua mesa, porque na verdade as crianças elas não fazem, elas fazem todo esse esforço de superação pessoal, mas elas têm também um objetivo e esse objetivo é aprender a ser. As crianças querem aprender o que nós fazemos, o que nós cozinhamos, onde nós mexemos, que tanto a gente mexe no sofá, na pia, na cozinha, na lavanderia. Então, elas vão procurar formas de escalar esses lugares para chegar na nossa altura. Se você, eu acho que assim, é muito importante proporcionar para as crianças esses momentos de escalada. Dentro do desenvolvimento infantil, tem uma fase em que as crianças precisam escalar. E se a gente pensar num ser humano natural, né, num ser humano totalmente integrado com o meio natural, no meio natural a gente tem muitas possibilidades de escalada, né? A gente pode subir montanhas, a gente pode escalar algumas pedras, a gente pode subir em árvores. Então, é da natureza da criança que ela dê vazão a esse impulso de escalada. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente não quer que as crianças subam nos lugares, tem medo que elas se machuquem, mas elas algo assim, é algo tão instintivo, tão impulsivo e tão forte que se você impede, às vezes as pessoas impedem com um grito, né? Não! Aí é que a criança cai e se machuca. Nenhuma criança vai começar a subir numa árvore já subindo 30 metros de altura, né? As crianças começam com pequenos passos, elas começam olhando a mão onde ela vai parar,
E aí eu olho onde eu me agarrei, e aí eu me sinto seguro para subir mais um degrau. Aí ela sobe mais um pouquinho, ela sobe mais um galho e devagar ela vai galgando esses espaços, né? Não é do nada que a criança sobe num lugar alto. Então, se ela subiu, ela tem capacidade de subir. E aí eu tô dando voltas, mas eu vou voltar na questão do tempo de qualidade, tá, gente? E aí, o que a gente está fazendo então? A gente está impedindo que a criança faça esse exercício com consciência e com atenção, e a gente está o tempo inteiro colocando normativas, põe o pé ali, olha devagar, não sei o que, faz assim, faz assado. Acaba que a gente distrai a criança cai, quebra algum braço, leva um tombão, e aí a família, ou sei lá, o adulto de referência que está ali no momento, fala, eu não te falei, não era para você ter subido, nossa, você se machucou, e agora? Então a gente tem dois problemas, né? Um problema que é da criança não poder fazer aquilo que a natureza dela pede para ela fazer, e um outro problema que é da interferência constante desse adulto que não enxerga aquilo como uma capacidade da criança e como uma oportunidade da criança aprender a subir, né? Aprender enfim, a se elevar, aprender a cair também, por que não, né? Caiu, tudo bem, acontece, a gente cai e levanta, não tem problema. Então, e aí, voltando no tempo de qualidade, né? Essa minha amiga muito querida queria comprar esse brinquedo e me falou assim, é que eu queria distrair ele, sabe? Meu filho tá um pouco... a gente às vezes sente que a gente tem necessidade de distrair a criança, mas é muito interessante isso, né? Porque, na verdade... a gente vê que não é bem isso que a criança quer estar com as pessoas, elas querem conexão com as pessoas, né? Então as crianças sempre vão buscar essa conexão, elas vão acabar deixando o brinquedo de lado para ter o convívio da família, né? É claro que num ambiente que está preparado para a criança, então eu posso pensar, por exemplo, coisas que as crianças gostam de fazer, elas gostam muito de mexer com água, elas gostam de mexer com pequenos objetos. Então, se eu preparo esse ambiente, eu tenho muitas chances de ter uma criança concentrada por um grande tempo. Claro, quanto mais nova for a criança, menos tempo ela fica concentrada. Mas eu tenho chance de ter a criança concentrada e eu vou ficar por perto, sem interferir, sem atrapalhar. E não pensem que isso não é um tempo de qualidade, porque as crianças estão ali, absortas no que elas estão fazendo, mas elas sabem que elas estão com você. Então, se você está lavando sua louça, se você está fazendo algum trabalho, pendurando uma roupa no varal e a criança está em outro lugar da casa, isso já é um tempo de qualidade. É um tempo de qualidade para a criança. Tempo de qualidade não é só quando o papai, a mamãe, um titio, alguém, né, um adulto de referência, senta no chão com a criança e brinca com a criança. Não é isso o tempo de qualidade. Tempo de qualidade é a criança ter a oportunidade de se desenvolver. É a oportunidade da criança poder testar seus limites, dela poder se concentrar no que ela está fazendo, dela poder conviver com as pessoas que ela ama, dela poder seguir seus exemplos. Isso é tempo de qualidade. Então é um tempo passado junto, não é necessariamente um tempo de brincadeira. Dá para entender? Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem mandar alguma mensagem nos comentários, eles estão ativos. Podem ficar à vontade. Mas a minha proposta para hoje é essa, que a gente pense em formas de estar com as crianças, que a gente pense em formas de incluir a criança na nossa rotina como primeira opção. Aí você pode falar, nossa, mas tem dias que eu tô numa correria danada. Tem dias que eu quero fazer as minhas coisas muito rápido, que eu não quero a presença dos meus filhos porque eles vão acabar me atrapalhando. E aí, nesses casos, eu acho que como mãe, eu posso dizer que, de fato, a gente às vezes precisa de um espaço, né? Às vezes a gente precisa que as crianças estejam seguras e distraídas num lugar onde eu não fique me preocupando com o que elas estão fazendo. E aí, sim, eu posso recorrer ou à ajuda de um vizinho, né? Acho que agora não, porque nós estamos numa curva crescente da pandemia, então eu não recomendaria isso. Mas uma pessoa que convive com você, que você tem confiança nessa pessoa, ou a TV. Eu não
sou contra a TV, mas eu acho que a TV, ela tira muito do nosso tempo de qualidade com a criança. E a TV, ela precisa ser usada como uma ferramenta, com moderação e com um objetivo muito claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagina uma mãe ou um pai, né, algum adulto que está sozinho cuidando da criança. E essa pessoa tem milhões de coisas para pensar, ela está sobrecarregada, assoberbada, e aí ela precisa de um tempo para si, para respirar. Não tem como ser contra a TV nesses casos. A gente coloca por meia hora a criança ali e a gente vai fazer alguma coisa. Eu sou absolutamente contra a TV numa creche, porque a creche tem outra proposta, né? A proposta da creche é de ter uma educadora que se formou em pedagogia. Enquanto ela está ali atuando com todo o seu conhecimento, tem alguém na cozinha fazendo a refeição, tem alguém na lavanderia lavando a roupa, tem alguém na direção cuidando da papelada, de pagar a conta, de pagar um monte de coisa, tem alguém fazendo faxina. Então essa professora está totalmente, assim, entregue a essa tarefa de educar as crianças. Não é o que acontece em casa. Então, em casa, a gente pode pensar em formas de aliviar o peso dessa pessoa que está sozinha cuidando de uma criança. Tendo em vista que, até os 2 anos de idade, a Organização Mundial da Saúde recomenda que não sejam expostas às telas, que as crianças não sejam expostas às telas, e tendo em vista que, de 2 a 3 anos, a Organização Mundial da Saúde recomenda apenas 1 hora de tela, é preciso que a gente pense em formas de atuar com essa criança, minimizando ao máximo as telas. E é por isso que eu sou uma defensora de que o tempo com as crianças, esse tempo de qualidade com as crianças, vai passar pelo meu tempo de tarefas, pelo meu tempo prático, pelo meu tempo na vida, né? Entende? Eu não acho que o tempo de qualidade com a criança vai ser só o momento que eu vou sentar com a criança e brincar com ela. E aqui em casa é interessante, às vezes eu tô lavando a louça e minha filha pede colo. E aí ela agarra a minha perna, né? Ela fica no meio das minhas pernas. E eu continuo lavando a louça. É claro que essa não é a situação mais maravilhosa do mundo, mas isso pode acontecer com você também. Então você tá ali, né, com o coração partido de ter que fazer um monte de coisa e ao mesmo tempo ter uma criança pedindo seu colo. Mas pensa assim, nessas oportunidades também, você consegue conhecer melhor a sua criança, né? Conhecer melhor como que ela fica quando ela fica frustrada. Você consegue saber formas de distrair a criança de uma maneira divertida, para que ela não precise necessariamente desse contato físico para se sentir acolhida por você. Então, ela tá ali agarrada na minha perna, eu dou uma balançadinha, a gente brinca um pouquinho e eu converso com ela. Eu falo, depois que eu acabar de lavar a louça, do que você vai querer brincar? Ela, de massinha. Mas onde está a massinha? Tá lá no quarto. É mesmo? E aí a gente vai conversando, e ela esquece do que ela queria antes, né? Que era o meu colo. Ela já está se sentindo acolhida por mim. Ela quer atenção, ela quer carinho. E ela sabe, sim, que assim que eu terminar, eu vou oferecer isso para ela. Mas também é legal você mostrar para a criança que existe um tempo de espera, né? Que existe um momento onde ela não vai ser atendida. Então, bom, acho que eu trouxe mais ou menos o que eu gostaria de contribuir, né? De que essas ideias centrais, de que você precisa incluir, para você ter tempo de qualidade, você precisa incluir a criança na sua rotina, no seu dia a dia, né? Você pode fazer um cartaz de rotina, onde você vai dizer para as crianças tudo o que você vai fazer ao longo do dia. E você vai colocando um prendedorzinho de roupa ou marcando, para que a criança também entenda qual que é, né, a toada, sabe? Para que a criança não fique perdida ou achando que ela nunca vai ter sua atenção. Então, permita-se alguns minutos para você dar atenção para a criança, para você sentar no chão verdadeiramente, ficar com ela de verdade por 5 minutos que seja. Você pode, se você tiver muita pressa, se você tiver compromissos, você pode colocar um alarme e você explica, olha, quando esse alarme tocar, a mamãe vai ter que sair.
infelizmente, mas eu queria ficar brincando com você. Você pode pôr uma música para tocar, filho, quando essa música acabar, a gente vai parar a brincadeira um pouquinho, porque eu vou lavar a roupa rapidinho. Então você vai mostrando formas para a criança de situar a criança dentro de toda a confusão mental que você tem, de todas as coisas que você tem que fazer, as listas mentais que você carrega, mas a criança não sabe, ela não tem noção de tudo que recai sobre os nossos ombros. Então, acho que é uma oportunidade da gente conseguir também se comunicar melhor com as crianças, né? Então é isso. Vamos deixar as crianças um pouco mais livres, vamos deixar as crianças explorarem um pouco mais o ambiente da nossa casa, explorar o próprio corpo, deixar as crianças sentirem um pouco de tédio, porque isso vai ajudar as crianças a se encontrar, achar o que fazer, né? Deixa à disposição alguns livros, deixa à disposição alguns brinquedos que sejam interessantes, que não são brinquedos caros. Brinquedos interessantes que eu tô falando são panelas e, enfim, coisas do dia a dia, copos, né? Coisas acessíveis que todo mundo tem em casa, tá? Para que a sua criança também se sinta parte do ambiente, né? Ela não vai ser uma pessoa que está apartada do ambiente, ela está ali no tablet, ela está ali na TV, ela está longe e de repente ela é chamada para o jantar que está na mesa. Não, ela vai participar de todo o processo, né? Ela não vai ser aquela pessoa que, quando eu abro a minha gaveta, as minhas roupas aparecem limpas lá dentro. Não, ela sabe que tem um trabalho para lavar roupas, porque ela vê as pessoas fazendo isso, né? Então, incluir a criança na rotina faz parte também dessa apropriação cultural que as crianças estão nesse processo de aprender, tá bom? Bom, eu desejo boa noite para vocês. E na semana que vem eu pretendo voltar, vou falar sobre algum outro tema que eu tenho aqui uma listinha de coisas que eu quero trazer. Essa é uma oportunidade de aprender com vocês, então obrigada para quem esteve aqui comigo. Eu acho que eu fiquei um pouco confusa, mas faz parte, né? É o nervosismo do primeiro dia. Obrigada, gente, pela presença de vocês nesse papo rápido e me inscrevam se vocês quiserem. Obrigada, Mari. Mari, você que devia dar essas instruções, não eu? Você é maravilhosa, obrigada, viu? E é isso, podem me escrever com dúvidas, com temas, sugestões que vocês queiram, tá bom? Vai ser um prazer estar com vocês novamente. Vou deixar esse papo rápido gravadinho lá no IGTV. Um beijo!